Obrigada por estarem todos cá. Vamos continuar a falar das juventudes de hoje e de ontem. Vamos falar de baby boomers, geração X, millennials, geração Z, geração rasca, geração arrasca, enfim, todo um conjunto de rótulos que parecem ser muito importantes, mas que o que é que no fundo têm em comum estes rótulos? Estes rótulos, no fundo, estão todos relacionados com o que é ser jovem hoje e o que era ser jovem noutros dias. Tem tudo a ver com juventude. Mas o que queremos perceber hoje é se as questões que preocupavam um baby boomer, ou seja, uma pessoa que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial até aos anos 60, mais ou menos, são as mesmas coisas que preocupam um jovem de hoje, em 2021. Porque hoje, como dizia a Maria João, parece haver uma grande incerteza em relação ao futuro. É muito comum ouvirmos frases como: os jovens de hoje em dia sofrem de precariedade, os jovens de hoje em dia não encontram emprego, não conseguem pagar uma renda, têm de emigrar. Mas o que é que significa, no fundo, ser jovem hoje em dia? E será que estes problemas, no fundo, são apenas de hoje? Neste debate vamos olhar para o passado, contrastando diferentes gerações, mas não nos podemos esquecer que, no fundo, a juventude já passou por muitos de nós. E para nos ajudar a entender o que é que distingue e aproxima os jovens de hoje e de ontem, tenho comigo e convido para subir ao palco a Magda Nico. Ela é socióloga, investigadora do Centro de Investigação de Estudos de Sociologia e professora auxiliar no ISCTE. Tem desenvolvido investigação sobre transições para a vida adulta em Portugal e na Europa e tem um projeto longitudinal em que acompanha as biografias das pessoas nascidas no final dos anos 70. A Magda é também a comissária deste encontro. Bem-vinda, Magda. Obrigada. Ir para se sentar. Obrigada. Temos também Lia Papamichael, é socióloga, colabora com o Observatório Permanente da Juventude do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e é professora adjunta no Instituto Politécnico de Santarém. Tem-se dedicado aos temas da juventude e da educação e, mais recentemente, ao estudo da problemática dos jovens que não trabalham nem estudam. Bem-vinda, Lia. Pedia para subir ao palco. Aqui na segunda cadeira. E, finalmente, Maria Gouveia Pereira é terapeuta familiar e de casal, é também professora no ISPA, no Departamento de Psicologia de Clínica e da Saúde, e tem publicado vários artigos científicos, quer em revistas nacionais, quer em revistas internacionais. Bem-vinda, pedia para subir ao palco. Bem-vinda, Lina. E eu aproveito para me sentar. Ora bem, vamos a isto. Temos aqui um pequeno momento sem microfone, não vai dar, senão... Exato. Obrigada, sem problema. Muito bem. Eu começo exatamente com a Magda Nico, para nos ajudar a... Não, eu vou ficar com isto. Sim. Este é meu. Fazer alguma alteração? Não. Não vai ser. Eu vou então começar com a Magda Nico para nos ajudar, no fundo, a situar, porque é comum encontrarmos, quer na academia, quer nos média, o que alguns investigadores chamam como o fetiche do presente. E, no fundo, queremos entender um bocadinho melhor o que é isto e se encontramos esta forma de olhar para a juventude também em Portugal e de que maneira é que podem afetar a percepção do que é ser jovem hoje em dia. Muito boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite para aqui estar. Vem muito na senda também do que John Goodwin estava a dizer. Eu penso que existem leituras presentistas, vamos chamar assim, em Portugal. Não é particular de Portugal, é uma coisa muito comum na sociologia da juventude e noutros estudos da juventude, e não é necessariamente sempre negativa, não é? No sentido em que também é um dever e uma função também das ciências sociais, da sociologia da juventude talvez em particular,
de facto acompanhar o real e as mudanças no real em tempo real. Portanto, também os jovens têm sido sempre os protagonistas e os portadores, no fundo, da bandeira da mudança social, e é natural que nós, ao olharmos para eles e para esta camada juvenil, tenhamos mais noção de como é que o indivíduo, independentemente da sua idade, qual é a sua capacidade de adaptação a novos fenómenos sociais e outros. Por outro lado, também, do ponto de vista das políticas públicas, também é natural que se faça uma análise em tempo útil, digamos assim, já não em tempo real, mas a ideia de tempo útil. Portanto, de tentar compreender quais é que são estes desafios, estes obstáculos, estes problemas, se quisermos, para tentar desenhar e implementar políticas públicas ou debates como este que possam ajudar a esclarecer e a ajudar a compreensão destes problemas. E depois, claro, também o próprio discurso geracional presentista dos próprios jovens, não é? É natural, tem a ver com a sua pertença geracional, e isso é muito salutar. Aquilo que eu acho que é mais questionável é quando isso tolda totalmente a nossa busca de respostas, e, portanto, quando a busca do que é excepcional, a busca do que é mais popular, mais excêntrico, mais diferente, mais novidade nas gerações atuais, acaba por tomar conta um pouco das investigações que se fazem, como a Sara estava mesmo a dizer. As frases que começam geralmente com os jovens de hoje em dia têm logo um tom bastante condescendente. Sabemos que vamos ouvir falar de alguma caricatura, alguma coisa menos positiva, mais negativa sobre os jovens, e isso de alguma maneira às vezes toma conta do debate e ofusca aquilo que são as velhas desigualdades, que são as mais estruturais, que são as mais problemáticas, que são as mais crónicas, e que são aquelas que, ao contrário, se calhar, daquelas que são mais novidade, deviam, de facto, concentrar a maior parte da nossa atenção, como cientistas, como cidadãos, como jovens que já fomos, como jovens com quem contactamos. Eu penso que em Portugal estas leituras poderia dar aqui vários exemplos, mas penso em 3, estes equívocos de olhar muito só para os jovens, mais os jovens de hoje em dia, e de perder um bocadinho esta linha comparativa com outras gerações. Leva-nos, por exemplo, leva-nos, enquanto população geral, leva-nos, por exemplo, a ter leituras muito condescendentes sobre a suposta saída tardia dos jovens de casa dos pais, atirando muitas vezes para a sua suposta personalidade ou relações familiares, etc., falta de autonomia, quando vamos estudar sabemos perfeitamente que está relacionado com o mercado de trabalho, com o mercado de habitação e com a falta de apoio de políticas públicas também a esse nível da autonomia habitacional. Um outro exemplo seria, por exemplo, a rapidez com que se fazem juízos de valor sobre a participação cívica e política dos jovens de hoje, quando sabemos que é um problema transversal às várias gerações, às várias cohortes etárias, pelo menos em Portugal é um problema que atravessa várias idades. E também, por exemplo, a forma crítica como por vezes se descrevem os jovens que de momento não estão nem a trabalhar nem a estudar, muitas vezes também há uma certa postura bastante muita crítica dessas situações que por vezes escondem as verdadeiras desigualdades em que esses jovens se encontram a viver. Exato. Então, vamos olhar para esses jovens, os chamados nem-nem. Os jovens de hoje em dia são todos nem-nem. Será assim, Lia? Ou seja, a Lia tem dedicado muito tempo a estudar esta população em específico, mas eles serão assim tantos, os jovens nem-nem? Estarão assim tão perdidos? E de que forma é que as políticas públicas, no fundo, também os empurram, se calhar, um bocadinho para esse sítio? Boa tarde a todos e a todas. Obrigada também pelo convite para estar aqui hoje. É curiosa a pergunta e diria logo que aqui não importa tanto se são muitos, se são poucos, porque vai variando, não é? Nós vemos volta e meia nos jornais que a taxa sobe, que a taxa desce. Importa mais também refletir um bocadinho, lá está, dar o passo atrás e refletir de uma forma um bocadinho mais crítica, mais aprofundada, e nós cientistas sociais às vezes sentimos a dificuldade em tornar simples aquilo que é complexo, ou pelo menos divulgar de forma, com um discurso simples, aquilo que na realidade é complexo, e sentimos muitas vezes com alguma frustração que esse discurso é difícil de chegar, não é? Porque temos que o desmontar. E aqui no que diz respeito aos jovens nem é curioso, porque para já trata-se de uma categoria estatística, não é uma realidade sociológica uniforme, homogénea de todo, é mesmo uma categoria estatística que foi criada na Inglaterra nos anos 80 para, no fundo, tentar captar, de facto, uma realidade que causava preocupação, que tinha a ver com os jovens que passavam entre as malhas do sistema, não é? Quer de emprego, quer
de educação e que, portanto, era preciso contabilizar, perceber o que é que se passava. A categoria estatística, acho que ganhou, de certa forma, vida própria, não é? E às tantas, efetivamente, construiu-se como se fosse um estereótipo, não é? E se calhar, se aqui a audiência, se perguntasse à audiência o que é que na sua cabeça, não é? Que imagem, que retrato traçaria de um jovem neném, com grande probabilidade iríamos pensar, provavelmente, ou iriam falar de jovens mais jovens, rapazes que abandonaram a escola, que estão nas margens de alguma forma e que não querem trabalhar ou que não estão inseridos no mercado de trabalho. E, efetivamente, todos os estudos sociológicos que se têm feito sobre esta população tentam, às vezes, de forma pouco audível, direi eu, para chegar às políticas públicas, no fundo, desconstruir e dizer que não, quer dizer que, pelo contrário, é evidente que esses jovens também existem e merecem a nossa preocupação, portanto, jovens que, de alguma forma, escorrem ou saem do sistema de educação sem qualificações, que têm depois dificuldades acrescidas de construir o seu percurso profissional, seguramente, mas, na verdade, o que nós percebemos é que essa categoria abarca uma série de outras invisibilidades que são muito importantes e que não são de hoje de todo, não é? Portanto, podemos falar não tanto, e veja-se também que é uma categoria que se define pela negativa, não é? Portanto, aquilo que o jovem não está a fazer não nos diz de todo o que é que ele está a fazer. Mas vamos encontrar nessa categoria, por exemplo, como se falou há pouco, todos os problemas relacionados com saúde mental, com jovens com deficiência, e que por essa mesma razão não podem estar ou ter um percurso profissional ou não encontram no mercado profissional espaço para si. Vamos encontrar jovens qualificados que entram e saem do mercado de trabalho e que, portanto, de vez em quando são apanhados na estatística, não é? Portanto, estão entre a saída de um estágio profissional, por exemplo, à espera de um primeiro emprego mais estável que pode ou não aparecer, não é? Portanto, e estamos a ver aqui uma categoria, lá está, que publicamente ou até às vezes no espaço mediático tem esse pendor negativo que dizia a Magra e esse equívoco, não é? E que, na verdade, corresponde a uma realidade complexa. Eu só diria uma última coisa que parece importante, tem a ver com as políticas públicas, porque precisamente, e infelizmente diria eu, às vezes as políticas públicas são informadas pelo estereótipo e não tanto, ou têm mais dificuldade em acomodar esta complexidade e depois desenhar políticas que de facto vão ao encontro das expectativas e necessidades dos jovens, que raramente, diga-se de passagem, são ouvidos em todos estes processos de construção de políticas. E um bom exemplo é, de facto, por exemplo, a Garantia Jovem, que foi um grande programa dirigido especificamente para combater, na Europa, não é? Combater o problema dos jovens que não trabalham, que não estão em educação, em formação, etc. Podem estar a fazer outras coisas, até diria trabalho informal, portanto trabalham, mas não é trabalho formal. E é um programa que efetivamente se dirige a um conjunto de jovens que não se revê nesta categoria. Portanto, à partida, ninguém se identifica, não, eu sou um jovem neném, portanto esta política é para mim. E logo aí criou um problema que depois chamaram alguns cientistas sociais para tentar resolver, que é porque é que a política não chega aos jovens que pretende servir. Ora, justamente porque muitas vezes eles não se reconhecem de todo nessa categoria e não pensam, isto é para mim, digamos assim. Muito bem, obrigada, Lia. Eu, neste caso, convido a professora Maria Gouveia Pereira a juntar-se aqui ao debate, no fundo, para ir beber um bocadinho das suas décadas de experiência em consulta familiar e terapia junto dos mais jovens, para perceber quais são os problemas que levam os jovens às suas consultas de terapia. Estamos a falar, são problemas com o desemprego ou será que há outras coisas que preocupam os jovens? Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Queria também agradecer o convite que me foi feito. Antes de responder à sua questão, eu acho que há aqui uma coisa que também é importante e que se liga a esta questão das preocupações que quando os jovens nos procuram. Não é a mesma coisa ser jovem aos 15 anos, não é a mesma coisa ser aos 18, não é a mesma coisa ser aos 20, nem aos 25, nem aos 30. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que estas diferenças de idade têm a ver com tarefas de desenvolvimento muito específicas, portanto, que os jovens têm que cumprir, atravessar e, portanto, os desafios são diferentes. Logo, as preocupações também são diferentes.
Bom, mas tentando aqui um bocadinho homogeneizar este grupo, eu diria que, acho que aconteceu aqui qualquer coisa, não sei. Tudo sob controle. Que as preocupações são de facto muito diversas e também de natureza diferente em termos da gravidade da psicopatologia, porque muitas vezes está presente. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, e gostava de falar aqui de um grupo específico que são os jovens que de facto estão a atravessar imensas dificuldades, mas que não pedem ajuda. Esses são de facto uma grande preocupação, porque estão muitas vezes, ou quase sempre, se não abandonam a escola, portanto, a fazer a sua escolaridade, mas onde apresentam já imensos, digamos, sinais de alarme, aquilo que nós chamamos de sinais de alarme, mas que não são identificados como tal. E, portanto, é um grupo que efetivamente nos preocupa. E tenho aqui mesmo alguns dados muito, muito recentes de uma investigação que realizei, que é a propósito dos comportamentos autolesivos, e se tiver a oportunidade depois falarei um bocadinho sobre isto, mas que apresentam, quais são as razões que eles apresentam para não pedir ajuda, que isto também me parece muito importante. E dizem coisas muito interessantes, como ter vergonha, não querer preocupar os pais, não os querer desiludir, o estigma social, também a ilusão de que vão conseguir resolver tudo sozinhos, não é? Pronto. E, portanto, este é um grupo que, de facto, nos pode preocupar porque têm as suas dificuldades e não estão encaminhados e, portanto, não estão a ter ajuda profissional. Depois temos, de facto, os jovens que nos procuram ajuda, com maior ou menor gravidade dos seus problemas, e eu diria que algumas preocupações que eles nos trazem. Uma é a percepção de ameaça, ou seja, de que não têm controle sobre a sua vida, e como devem imaginar, isto origina imensa ansiedade, imenso stress e muitas vezes também depressão. Que isto liga-se também à questão e que desencadeia uma série de medos que foram acentuados, estes medos, com a pandemia, e por sua vez estes medos desencadeiam outros, como seja o medo da morte, o medo da perda, e que estão muito presentes nos nossos jovens. Por sua vez, isto também se liga a uma das coisas que eles falam muito, que é a questão da insegurança, portanto, de não conseguir projetar-se no futuro. E isto é de facto muito interessante e que nos dá a que pensar. Há um outro sentimento, ou melhor, a ausência de um sentimento de pertença. Nós somos seres afiliativos, precisamos de sentir que pertencemos e que nos identificamos com a família, com os amigos, com a escola, e temos muitos jovens que não têm este sentimento. O isolamento social também, que a pandemia também acentuou, e que muitas vezes os jovens, e eu não estou a querer dizer que a internet seja uma coisa má, depende como é que ela é utilizada, como é evidente, mas que pode aqui criar dependências e, portanto, que obriga a uma supervisão dos pais também muito, muito específica. As fobias sociais também nos estão a aparecer, portanto eu diria que a ansiedade, o stress e a depressão são sintomas muito, ou melhor, sim, sintomas muito, muito presentes. Também em termos de investigação, tenho trabalhado muito e também no meu consultório com os comportamentos autolesivos, e eu acho que é importante nós falarmos sobre isto porque é de facto um problema de saúde pública, estão a aumentar imenso, mas continuam muito invisíveis.
12%. O estudo aqui da Fundação Francisco Manuel dos Santos era um dado que saiu ontem à noite. São 12% dos jovens em Portugal têm comportamentos autolesivos. Acha que é mais? São. Pois. As minhas investigações têm mostrado que depois depende de como é que nós medimos isto, evidentemente, mas quando perguntamos de história de comportamentos autolesivos, já temos tido amostras com 35% nas escolas. As amostras comunitárias, fomos para as amostras clínicas, aumentam significativamente. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que são comportamentos que não são de todo para desvalorizar e muitas vezes não são, os sinais estão lá, mas não são identificados. E outro dado que me parece muito relevante é que muitos dos adolescentes que têm, adolescentes e jovens, que é onde há a prevalência destes comportamentos, portanto, os têm e os seus pais não têm conhecimento, não têm qualquer conhecimento destes comportamentos. E o que é que sabemos também? Que quando os pais têm conhecimento destes comportamentos é uma porta de entrada para pedirem ajuda. E, portanto, temos aqui, de facto... Uma reflexão a fazer. Sim. Eu passava agora a palavra à Magda Nico para falarmos um bocadinho também destes jovens invisíveis, porque parece que muitas vezes olhamos para a juventude, quer os jovens de hoje ou de ontem, como algo, uma entidade uniforme, algo muito... São todos iguais uns aos outros, mas, no fundo, nós sabemos que não é bem assim, nem toda a gente foi de Erasmus, nem toda a gente teve uma oportunidade de fazer um estágio fora de Portugal ou um mestrado no estrangeiro. Quem é que são os jovens invisíveis hoje em Portugal e eventualmente fazendo um paralelismo com outras gerações? Eu julgo que essa abordagem do uniformar, portanto, homogeneizar, melhor dizendo, tanto o passado como o presente, têm causas e consequências que eu acho que são bastante diferentes. Desde que não seja de uma natureza científica, essa homogeneização do passado, por exemplo, eu acho que tem muito a ver com a natureza humana. Lembro-me sempre da frase do Charlie Chaplin que diz, não é, que nós quando olhamos para a vida de longe, ela é uma comédia, mas quando olhamos para ela de perto, ela é sempre uma tragédia. E acho que quando nós temos esta capacidade de olhar para o passado, temos já um olhar bastante panorâmico, temos já um certo desapego com aquelas realidades e é natural que acabemos por homogeneizar de alguma maneira esse passado, que ainda para mais pode ser recente, pode ser menos recente. Mas julgo que essa falta de comparabilidade com o passado o que revela às vezes é algum... Eu vejo isso com alguma preocupação, porque se é natural, do ponto de vista não científico, fazer esse tipo de homogeneização, do ponto de vista científico já nos leva por vezes a enaltecer, ainda que involuntariamente, realidades de transições para a vida adulta passadas, que de facto não devem ser. Nós falamos às vezes no passado as coisas eram mais calmas, eram mais lineares, havia trabalhos para a vida. Que trabalhos para a vida eram esses, não é? Eram para a vida porque se calhar demoravam mesmo uma vida. Começava-se a trabalhar aos 12, 13 anos e passava-se 20, 30, 40 anos num trabalho pouco qualificado, com poucas condições de qualidade de vida, que assegurava poucas condições de reforma mais tarde. E, portanto, do que é que estamos a falar quando falamos em trabalhos para a vida? Ou do que é que estamos a falar quando falamos em transições lineares? Estamos a falar daquelas que ocorreram em regime autoritário, pois claro que eram mais lineares, as regras eram apertadas, as liberdades eram mais restritas, as desigualdades eram muito grandes. E, portanto, desse ponto de vista da homogeneização do passado, penso que esse é o grande perigo. No que diz respeito à homogeneização do presente, digamos assim, eu acho que há dois processos bastante diferentes. Um é a capacidade de que nós temos de filtrar a discussão. Quando nós falamos aqui de millennials, de geração Z, de geração Y, nós estamos sobretudo a falar de realidades ocidentais. Nós estamos sobretudo a falar, muitas vezes até a ter um olhar bastante eurocêntrico relativamente a estas gerações.
Não estamos a ter um olhar global relativamente a estas gerações que nós sabemos serem muito heterogéneas se olharmos para outras partes do globo. Portanto, acho que há esta invisibilidade. Quando damos estes rótulos a estas gerações, devemos ter noção que estamos sobretudo a falar de determinadas realidades mais urbanas, cosmopolitas, mais próximas da nossa realidade. Estamos a esquecer outras transições para a vida adulta cujos problemas reais são totalmente diferentes daqueles que discutimos, se calhar, hoje aqui e noutros ambientes. Um outro fenómeno que eu acho que ajuda a esta homogeneização do presente, que não é de todo positiva, é de facto polarizar a discussão, é falar-se, já foi também falado hoje, é falarmos dos jovens, muito aqui com aspas, dos jovens problema, portanto dos jovens vítimas de exclusão social, de outras vulnerabilidades, do desemprego, da violência, da discriminação. Podia aqui continuar a lista infelizmente é bastante grande, mas são aqueles para os quais as políticas públicas muitas vezes são pensadas, e ainda bem, como é evidente, porque são problemas graves, profundos, e é uma camada importante para se poder intervir política e civicamente. Muito bem. Mas depois há aqueles jovens que são os tais jovens que eu diria jovens troféu, não é? São os Erasmus, são os jovens empoderados, participativos, ativos, informados, qualificados, móveis, e mais uma vez estamos a falar de dois extremos e naquele tal missing middle, como muitos autores também falam, nesse tal intermédio, nessa juventude intermédia, é que se escondem-se também uma maioria muito vasta de desigualdades sociais, desde já as clássicas e estruturais, como as de género, étnico-raciais, socioeconómicas. Essas são as desigualdades, digamos, clássicas e contínuas e transversais e espero que não crónicas, mas muitas vezes temos que olhar para elas com esse pessimismo para podermos intervir. Mas também outras que têm a ver com estes rótulos acríticos que se criam dos nem-nem. Eu penso muitas vezes nesta ideia da geração ou, não é? Acho que a grande cisão que existe são aqueles que, por via, muitas vezes de muito esforço, mas também das condições que conseguem aceder, conseguem prolongar um pouco os seus estudos, investir na sua trajetória educativa e com isso também, e com a razão, prever e trabalhar para um futuro profissional e uma qualidade de vida talvez mais elevada, embora estas coisas todas não estejam garantidas a partir das previsões, como bem disse o John Goodwin ainda há pouco, as previsões não são, portanto elas são falíveis, mas existe muito esta cisão relativamente aos jovens que de facto conseguem prolongar os seus estudos, ainda que com prejuízo para a saída de casa dos pais e para outro tipo de transições, mas de facto conseguem investir no seu presente e no seu futuro, e aqueles que ainda hoje se veem obrigados a abandonar precocemente, tendo em conta as suas próprias capacidades e expectativas, não é precocemente enquanto indicador que é medido o que é sair de casa, o que é abandonar a trajetória educativa precocemente para as suas próprias capacidades, porque tem que começar a trabalhar, porque tem que pensar tem outro nível de exigências a nível da sua própria subsistência. E essas continuam a ser as invisibilidades que são muitas vezes escondidas por estes dois extremos, que não diria opostos, porque estes jovens que estão aqui no meio estão sempre por um triste cair nesses mesmos problemas que são menos invisíveis ao nível das políticas públicas, mas que ainda assim existem estas desigualdades todas, e não são poucas, tradicionais, clássicas e estruturais, que acabam por ser mais invisíveis nesta camada, que também ela se torna uma camada homogénea muitas vezes, da juventude, que até se está a safar bem, não é? Que é esta ideia de que até está bem se compararmos com outras, mas que merece a nossa atenção ainda. Tem que se diga. Então vamos olhar para uma espécie de, e aqui pedi à Lia para nos ajudar a olhar para o suposto declínio moral da juventude. As juventudes de hoje e de ontem são sempre, têm um certo quê de imoralidade. É comum ouvirmos: esta geração está perdida, esta geração não tem ética de trabalho, esta geração não quer trabalhar,
esta geração é política, mas no fundo isto é um fenómeno definidor de cada geração ou é algo que eventualmente vai pautando ao longo dos tempos? É algo que acontece em todas as gerações jovens? Eu diria, e voltando aqui à metáfora da bipolarização, não é metáfora, é mesmo assim, da bipolarização nos discursos sobre a juventude, quer dizer, de facto, muitas vezes divide-se muito entre a juventude problema e a juventude troféu, sem dúvida nenhuma, mas também se pode usar essa bipolaridade quando se diz respeito a uma juventude que simultaneamente é desprezada, não é? É desprezada no sentido de não lhe reconhecerem as virtudes de uma juventude, da juventude de outrora, ou de não estar à altura, não é? Da geração que a precedeu, e por outro lado, e simultaneamente ser celebrada, não é? Como tendo virtudes de inovação, criatividade e tudo isso. Portanto, e andamos muitas vezes aqui neste vai-vem, que é simplificador da tal complexidade que a Magda estava a chamar a atenção, até porque no meio há muitas realidades híbridas que combinam ambas os polos. Eu diria que em relação a isto é muito curioso, quando eu estive a pesquisar para um capítulo de um livro que já foi publicado há uns anos, da história da vida privada sobre a segunda metade do século XX em Portugal, encontrei vários textos, crónicas, etc., em que se retirasse as referências especificamente temporais de cada geração, poderiam ser usadas hoje, ou tal como eram naquela altura, e representam sempre esta estranheza intergeracional, ou seja, dos adultos, não é? Portanto, e lembremos que a juventude, enquanto categoria, muitas vezes está subalternizada à condição adulta, ignorando muitas vezes como se a condição adulta fosse o pináculo do ser, portanto, e uma etapa de estabilidade, onde já nada acontece, portanto, é apenas de realização, sabemos, e a sociologia também demonstra isso em quase sempre, quer dizer, porque nós vivemos num percursos de vida de construção permanente e toda a nossa vida, e todas as gerações, em todas as idades, são desafiadas a adaptar-se às mudanças sociais, às condicionantes, e fazem-no durante toda a vida e não exclusivamente na juventude, mas efetivamente assistimos em todas as gerações essa estranheza para com a geração que a precedeu. Eu chamaria a atenção para um facto curioso, que é a juventude que hoje desprezamos, entre aspas, ou de quem se diz isso que a Sara estava a referir, será a juventude que será celebrada no futuro, não é, como sendo uma juventude cheia de virtudes e cheia de capacidades. E em Portugal, falo de Portugal porque foi a investigação que fiz, isso é muito claro, não é? Portanto, hoje celebra-se muitas vezes, ou tem-se uma nostalgia em relação a uma juventude do passado cheia de virtudes, por exemplo, pensa-se na juventude da geração do 25 de Abril, por exemplo, que participativa, proativa, profundamente engajada politicamente, etc. Mas, de facto, se for olhar para os dados que existem, e todas as pesquisas o demonstram, e efetivamente falamos de jovens, não é? Que eles próprios eram excepcionais em relação ao seu tempo, portanto representavam uma minoria daquilo que seria o coorte etário correspondente à juventude, não é? Lá está, muitos invisíveis, não é? Faziam as suas vidas, muitos teriam abandonado a escola precocemente, já estavam a trabalhar há 5, 10, 15 anos, ainda sendo jovens, obviamente, e portanto não participavam nesses processos que hoje celebramos. Portanto, o mesmo será, obviamente, se pensarmos nos jovens dos anos 90, que muito foram condenados por serem muito rascas na forma como reclamavam, na altura era a política educativa, não é? E hoje, eventualmente, são os mesmos que vão criticar, não é? Alguns desses protagonistas, e hoje já integrados e eventualmente participantes da vida política, vão desconsiderar condescendentemente, como dizia a Magda e bem, os jovens de hoje por serem menos do que os do que o passado foram. Isto tem um bocadinho a ver com o que a Magda dizia também, com esse olhar panorâmico que temos sobre o passado, que tende a simplificar aquilo que não era, na verdade, complexo, e, portanto, estamos aqui a assistir. O declínio da moral da juventude é uma constante da história, não é? Portanto, e se calhar mais para trás recuássemos, e iríamos encontrar discursos semelhantes, seguramente. Exato. Então, vamos agora, olhando agora para os pais destes jovens, e pedi à professora Maria Gouveia Pereira que nos ajudasse a falar um bocadinho sobre pais e filhos, e sobre, se calhar, uma diferença por comparação às gerações anteriores, a maior
parece-me preocupação com os filhos e uma maior preocupação com uma proximidade dos filhos. De que forma é que essa aproximação, ou até uma certa dependência, diria eu, pode pôr em causa a construção da identidade dos nossos jovens hoje? Uma das coisas que eu vou percebendo é que a família continua a ter um papel importantíssimo a nível afetivo e a nível socio e relacional. Portanto, podíamos pensar que hoje em dia os jovens estão menos ligados à família, não é de todo verdade. Portanto, a família continua de facto a ter um papel importantíssimo e estruturante no desenvolvimento dos seus filhos. Continua a ser um laboratório social muito importante, portanto é no seio da família que de facto os jovens aprendem a relacionar-se com os outros. Quando fala aqui da questão da proximidade, não há uma família, existem diferentes famílias, não é? Mas para nos entendermos, diríamos que de facto temos famílias com proximidade excessiva. Okay? O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer aquilo que nós muitas vezes designamos como famílias emaranhadas. E isto levanta de facto algumas questões. Uma delas, em primeiro lugar, é que nesse tipo de famílias não há espaço emocional para construírem a sua individualidade, para fazerem a sua diferenciação, e com isto eu já estou a dizer que vão ter dificuldades em construir a sua identidade, sendo que, como penso que era ali que há pouco estava a dizer, que de facto as questões da identidade são construídas, a identidade, a nossa identidade é construída ao longo da vida, mas é exatamente na adolescência e na juventude, que ainda não dissemos até que idade daqui que esta questão da identidade é de facto uma questão muito, muito premente. Uma outra questão que também tem a ver com esta... E eu estou a dizer isto, não quero criticar os pais de todo. Ninguém está a criticar, absolutamente, fazem com a melhor das intenções. Uma outra questão que tem a ver com esta excessiva proximidade é que os filhos não sabem onde estão os limites. Ora, um adolescente precisa de saber onde estão os limites. Estão na idade em que os estão a testar e, portanto, é muito importante que aprendam, e é de facto em casa que tudo isto se desenvolve. Por outro lado ainda, nós temos os super pais, os mega pais. E o que é que eu quero dizer com isto? Que mais uma vez fazem com a melhor das intenções, que é anteciparem as dificuldades dos filhos. E isto tem algumas consequências, uma delas imediata é que, portanto, estes filhos não desenvolvem competências socio-emocionais para resolver os desafios que a vida lhes traz, não é? Portanto, são pais que estão sempre a antecipar as dificuldades, querem poupar os filhos nas suas dificuldades e de facto, não os ajuda a desenvolver estas competências. Posto isto, que também me parece que hoje em dia temos famílias muito mais atentas às dificuldades dos seus filhos, cujos vínculos são vínculos, bons vínculos e, portanto, que permitem um desenvolvimento equilibrado, cujas regras estão bem definidas, porque a falta de limites que eu há pouco falava também tem esta consequência, ninguém sabe quais são, portanto, quando não se sabe onde estão os limites, também não se sabe quais são os seus papéis, quais são as suas funções. Ora, esta verticalidade das relações é muitíssimo importante. É claro que a verticalidade não é para ser usada de forma rígida, e talvez hoje as famílias estejam mais atentas a esta flexibilidade, o que é uma coisa boa, sem dúvida alguma, e onde há expressão
das emoções. Também sinto que cada vez mais se está atento a que os pais ajudem os filhos a desenvolverem a expressão das emoções. Ora, isto é uma coisa importantíssima e que ajuda, em última análise, na construção da sua identidade e da sua autonomia emocional. Só mais uma coisa que também me parece importante, que é, quando tudo isto corre bem, os filhos sentem que têm voz, que podem expressar as suas opiniões. Ora, isto é uma coisa muito importante, não é? Porque lhes permite pensar pela sua própria cabeça. Às vezes são muito argumentativos e de facto dão muito trabalho aos pais, mas é uma coisa que é importantíssima e portanto que também está ligada necessariamente a uma menor submissão, a valores que não lhes diz nada, por exemplo. Agradeço. Entretanto, o nosso tempo corre. Vamos passar agora a algumas questões por parte do público. Eu relembro que podem colocar essas questões através do QR Code do vosso telefone e escrevem diretamente num programa, e é suposto eu agora recebê-las aqui, mas entretanto não sei se eventualmente a produção me pode ajudar aqui com alguns detalhes. Não sei se já colocaram algumas questões. Não vamos fazer a coisa típica do microfone a passar. A ideia é que seja tudo bastante tecnológico, com todos os problemas que isto depois isso traz, não é? Não sei se vai ser possível resolver. Acho que sim. Acho que sim. Talvez. Entretanto, eu vou aqui também pôr mais uma questão à Magda, porque ainda agora falávamos da geração rasca e enfim, de todos os rótulos que isso trouxe. Obrigada. E acho interessante essa coisa da geração quase que definir o indivíduo que esta pessoa pode ou vai ser. De que forma é que nascer num ano específico será que nos define para o resto da vida? No meu caso, nasci em 85, nem sei bem que geração serei, uma millennial meia tardia. Será que isto nos vai definir daqui para a frente? Rapidamente. Eu espero que não, eu acho que entraríamos aqui na ótica da previsão do horóscopo e do dia que nascemos. Não, infelizmente nós sabemos que, quer dizer, dando um exemplo muito rápido, uma criança que nasce amanhã em Portugal e uma criança que nasce ao limite à mesma hora, ao mesmo dia, na Síria, terão à sua frente condições e possibilidades de infância e de transição completamente diferentes e, portanto, não é o dia, não é a data, agora é o contexto histórico de uma maneira mais global, esse certamente que influencia bastante. Nós, se formos 2, 3 gerações atrás, percebemos que grande parte das pessoas tinha no seu cartão de cidadão, no lugar da assinatura, tinha a sua impressão digital. Portanto, obviamente que as pessoas nascidas nesse determinado contexto vão ter que, por muito que sejam resilientes e que os jovens têm essa capacidade de superação e de resiliência e de agência, há limites da própria sociedade que não vão conseguir, da sua nacional ou da sua sociedade mais global, que não vão conseguir ultrapassar. Mas até continuando aqui aquilo que foi dito sobre a importância da família enquanto laboratório social das dinâmicas e das relações familiares, também é, diria, um microcosmos da própria sociedade e das desigualdades que existem nessa sociedade. E, portanto, mais uma vez, se calhar terminava até com esta ideia da importância da família para superar e para entender também qual é que é o contexto mais próximo, que as pessoas não vivem em classes sociais, as pessoas vivem com as suas famílias, portanto perceber um bocadinho qual é que é esse contexto mais próximo, mais real e como é que isso poderá também ajudar a superar e a explicar a reprodução social que ocorre muitas vezes das desigualdades a que os jovens são sujeitos. Entretanto, relativamente às questões do público, eu creio que há aqui uma que será ali para a professora Maria Gouveia Pereira, tem a ver com o impacto psicológico. A pergunta é, qual é o impacto psicológico de completar o ensino superior e não atingir as expectativas individuais ou sociais que são existentes? São várias. Eu diria que nós, enquanto sociedade, estamos muito virados para os resultados, para dados quantitativos, não é?
E isto levanta algumas questões. Uma delas, logo, é que nos retira o prazer do processo. Portanto, não conseguimos tirar prazer no processo e os processos são muitíssimo importantes. Sinto também muito que muitas vezes o valor das pessoas advém, de facto, do sucesso ou não sucesso dos resultados. E, de facto, muitos adolescentes, não por qualquer razão, adolescentes, sim, ainda são adolescentes, porque uma das coisas que nós aqui ainda não dissemos, o 12º ano foi em 2009, ok? Foi há muito pouco tempo, o que quer dizer que é desde 2009 que a escolaridade é obrigatória até ao 12º ano, portanto mais ou menos até aos 17, mais ou menos 17, 18 anos. E portanto esta questão de que o valor advém dos resultados escolares cria uma pressão enorme. E esta pressão não está só em cima dos jovens, são as próprias famílias também que a têm. Porquê? Porque também fazem esforços imensos, muitas vezes para dar aos seus filhos oportunidades que eles não tiveram, nomeadamente os cursos universitários, e há muito esta crença de que um curso universitário é igual a ter sucesso depois, ao passaporte para o sucesso profissional. Ora, como nós sabemos, nem sempre isto acontece, porque de facto muitos, e lá está, é a minha realidade, muita angústia nos jovens é justamente que acabaram ou estão a acabar a sua formação e não sabem se vão encontrar trabalho, e muitos deles não encontram dentro da área em que fizeram a sua formação, vão trabalhar para call centers, muitos. Quando encontram trabalho na sua área, efetivamente, os ordenados são muito baixos, e quando são muito baixos implica que efetivamente não conseguem sonhar a sua própria vida, não conseguem projetar-se no futuro. Porquê? Porque 1.000 euros ou o ordenado mínimo dá eventualmente para pagar a casa e mais nada. E portanto é um prolongamento da dependência. Não é só emocional, é também comportamental relativamente às suas famílias de origem. Ora, isto é uma das tarefas de desenvolvimento muito importante nos jovens, não é? Que é conseguirem a sua autonomia relativamente aos seus pais. E não conseguem, portanto, isto cria muita frustração, muito desânimo, desesperança. Muitos dos nossos jovens imigram. Para quê? Para justamente encontrar aquilo que não conseguem encontrar em Portugal, e isto é de facto um enorme desperdício, como eu costumo dizer, porque é um investimento muito grande das famílias na formação dos jovens, fazem um investimento muito grande, e do Estado também, e depois são entregues assim, acabadinhos de formar e cheios de energia, a outros países que efetivamente não investiram nada nestes jovens. E portanto, sim, é de facto um problema, e é uma angústia muito grande que eu sinto nos jovens de não saber como é que vai ser o futuro deles, se vão ter trabalho, se vão poder construir a sua família, se vão poder viver com a sua namorada mesmo que não casem, ou com o seu namorado. Muitos deles organizam-se a viver em comunidade, portanto com amigos, para quê? Para poder pagar a renda, mas muitas vezes não é isso que sonham para eles. É o que dá naquele momento. Sim. Então, se calhar uma boa ligação a esta resposta é uma pergunta do público para a Lia. A Lia falou das políticas sociais direcionadas aos chamados nem-nem e o facto de serem pouco efetivas. Há políticas que podiam ser mais eficazes? Há aqui uma perda do papel da família que se está, no fundo, a perder e faz falta? Quer dizer, depositar na família o papel de acomodar, digamos assim, as dificuldades que não resultam da ação da família, mas sim das desigualdades estruturais e conjunturais também. Basta pensar, por exemplo, na pandemia e os impactos que teve ao nível do mercado de trabalho, portanto isso é conjuntural, obviamente agravando dinâmicas que são estruturais, nomeadamente do que diz respeito do acesso dos jovens, acesso e manutenção dos jovens no mercado de trabalho. O grande problema das políticas públicas é que muitas vezes são definidas de cima para baixo, não é? Portanto, e essa definição de cima para baixo, e quando pensamos mesmo ao nível europeu, e muitas das nossas políticas de emprego têm uma raiz, já não ao nível nacional, mas sim ao nível transnacional, como é ao nível comunitário, nós conseguimos perceber que a distância é enorme dos jovens que vão servir. E
e da enorme diversidade de jovens que vão servir. E, portanto, uma das coisas que nós muitas vezes argumentamos, e até estou a pensar, por exemplo, com o Serviço Público de Emprego e com alguns atores políticos, sabendo que isto é muito complexo e difícil de conseguir, é que a abordagem aos próprios jovens, como dizia o John anteriormente, tem que ser holística, ou seja, tem que se ver numa perspectiva mais ampla. E uma das coisas que constatámos quando fizemos algumas inquirições e visitámos alguns projetos que apoiam os jovens no emprego, e estou a falar ao nível público também, percebemos que, de facto, se não houver uma abordagem, eu diria individualizada, é difícil, porque é difícil escalar a abordagem individualizada, mas nós percebemos que, de facto, a vida dos jovens em concreto muitas vezes conjugam várias dificuldades e vários problemas. E eu referi apenas um, porque se tem falado aqui de saúde mental, e isto é um aspecto muito importante, que já vários estudos têm indicado que muitas vezes esta questão, por exemplo, dos jovens que não trabalham ou que estão, muitas vezes há problemas de saúde mental por trás que são completamente invisíveis e que agora, felizmente, e a pandemia se calhar trouxe essa temática mais a lume e tem-se dedicado mais atenção pública até a esta questão. Por exemplo, só para vermos como as questões do emprego também não estão dissociadas, por exemplo, de questões de saúde mental. Não só, obviamente, estamos a falar aqui de um aspecto, a deficiência é outro, os jovens que cuidam de outros, não é? De ascendentes, descendentes, e que para as quais as respostas públicas muitas vezes são completamente desajustadas, não é? Portanto, são desajustadas às suas necessidades, são desajustadas às suas condições e, portanto, diz o IFP, imaginemos, abriu um curso de A no localidade Y, sem um mínimo, e não há procura. Não há procura porque, se calhar, não vai ao encontro dos jovens daquilo que são as suas expectativas e desejos, e eles têm, obviamente, que também têm o direito, não é? Quer dizer, de ter expectativas e desejos, e não de se conformar àquilo que é a oferta, a crítica que é desenhada para eles. Muito bem, eu vou terminar com uma última pergunta rapidamente, porque o nosso tempo já está no limite, e aqui passo a palavra à Magda Nico. É aquela pergunta que é $1 milhão, acho que é muito interessante. Nós temos estado a falar das semelhanças entre as gerações, mas aqui perguntam quais considera ser as grandes diferenças a registrar entre os jovens de hoje e a juventude dos seus pais. Eu sei que isto é muito amplo, é difícil, mas... Meus pais. Bom, as principais, eu vou-me referir sobretudo às condições às quais a experiência de ser jovem e de transitar para a vida adulta é sujeita, ou seja, não me vou referir à essência e à natureza dos jovens de hoje, dizer eles são diferentes porque eu acho que isso agora, eu acho que eles têm desafios novos, isso eu acho que sou capaz de responder. Portanto, o processo de digitalização é um deles, não é? A importância que a internet e todas as redes têm causado na forma de se sociabilizarem, de participarem civicamente e politicamente, de darem a sua opinião, de terem voz ou de se abstraírem de a ter. Penso que esse formato de participação tem-se alterado drasticamente e deve ser tido em conta quando fazemos aquelas comparações acríticas e quando medimos só por a contagem dos votos, etc. Penso também que aquele conceito que se falava se calhar nos anos 60 e que era relativamente aos baby boomers, de facto, da generation gap, no sentido de jovens e os seus pais pensarem de forma tão diferente o mundo, terem mesmo ali não é um choque de culturas e um choque de valores tão grande que gerava muitas vezes essa tensão intergeracional. Penso que isso, pelo menos do meu ponto de vista, penso que isso se suavizou e, portanto, obviamente que os jovens têm valores novos, diferentes, são por natureza mais combativos e inovadores, mas penso que esse choque de culturas e de formas de ver o mundo talvez tenham diluído mais no interior da família e, portanto, penso que é uma mais-valia das gerações, vai discordar se calhar, mas do ponto de vista dos valores sociais, penso que as portas de comunicação estão um bocadinho mais abertas do que estavam no passado, que de facto as pessoas tinham sido sujeitas a formas de socialização e de regimes de género e de desigualdades sociais tão brutalmente diferentes que era quase uma violência de conseguir-se fazer a ponte entre aquelas duas gerações. Eu penso que as grandes causas também que os jovens hoje em dia que se batem por, também se alteraram e nós sabemos, não é de agora que os jovens se unem para denunciar desigualdades,
oportunidades para tocar, não é, pôr o dedo na ferida de certos posicionamentos, seja de género, seja étnico-raciais. Os jovens têm uma grande, abraçam essas causas sociais com bastante paixão e com bastante eficácia, e penso que as alterações climáticas também é, obviamente, uma bandeira muito grande desta geração, que a agarrou com muita garra e espero eu que com muito sucesso. Muito bem. Agradeço às minhas convidadas, agradeço a todos e a todas por terem cá estado, Magda Nico, Lia Papaga Michael e Maria Gouveia Pereira. Muito obrigada.